Bom dia a todos, eu sou a Malu Pereira e nós estamos iniciando mais um episódio do Café com a Safra Sul. Hoje eu tô aqui novamente com o zootecnista Walker Ricarte e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse período de chuvas, né? Porque a gente está entrando numa fase de transição entre o período seco e o período chuvoso. A gente já teve alguns dias de chuva intensa aqui em Campo Grande, principalmente na semana passada. E com esse período de chuva a gente tem que tomar algumas precauções e é sobre isso que eu e o Walker vamos conversar hoje. Walker, seja muito bem-vindo novamente ao Café com a Safra Sul. Obrigado novamente, Maria Luísa. Obrigado a vocês que estão aí nos prestigiando. É um assunto que ele está sendo assim pertinente ao período que nós estamos passando agora, né? Que é a fase de transição de seca para o período chuvoso, né? Saímos aí de um período de estiagem bem forte e agora a gente inicia aí mais um ciclo de chuva. Alguns lugares já tiveram aí chuvas intensas, outros ainda não, mas se Deus quiser, a coisa se normaliza da agora para frente. Bom, Walker, na sua participação anterior, que eu vou inclusive deixar linkada aqui para o pessoal poder acompanhar, você falou sobre esse período e sobre possíveis doenças, né, que estão relacionadas com ele. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente sobre o acesso à água nesse período e quais são os cuidados que os produtores devem tomar? Certo. Isso, como foi dito no episódio anterior, no episódio 54, nós comentamos a respeito da questão de verminose que está vinculado à questão da qualidade da água, principalmente para aqueles animais que têm acesso a açudes, ou seja, que bebem em reservatórios feitos escavados no chão. Nesse período agora, de início de chuva, ocorre muito a lixiviação de materiais que vão parar dentro desses açudes. E muitas vezes pode ocorrer que a morte de algum animal a pasto não é recolhida a carcaça desse animal e às vezes isso é lixiviado, ser carregado, né, transportado até os açudes ou até mesmo as curvas de níveis, né, os aterros e onde a água fica parada. Então é importante nesse período observar essa questão, animais que bebem em poça, principalmente animais na fase de crescimento, que são mais suscetíveis ao ataque de verminose. E aí, como eu estava falando da questão de carcaça, nós temos os problemas com as clostridioses, o popular botulismo, né? A gente vai ver nas imagens que vai entrar agora, alguns exemplos de como isso acontece, né? Animais que têm acesso a poças e que têm acesso, e assim, é importante pensar em canalizar, ou seja, melhorar o sistema de fornecimento de água aos animais a pasto. Porque é visto que o animal que tem acesso a uma água de qualidade, ou seja, se o animal que bebe a água está muito próximo à qualidade da água que nós consumimos, o desempenho desses animais, sejam eles em qualquer fase, na cria, na recria ou na engorda, ele vai ser muito melhor daqueles animais que bebem somente em reservatórios. Mas assim, em sistemas que nesse momento ou por algum motivo não tem condição do animal ter acesso a água de qualidade, água limpa, é importante que se isole ou que se faça um dreno dessas águas paradas, empoçadas, para evitar maiores problemas com relação a doenças e verminoses, que isso vai ter um impacto financeiro no bolso, Maria Luísa. Entendi, Walker. Walker, sobre suplementação, insumos, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente quais são os cuidados que são necessários envolvendo esses insumos. Olha, é importante nesse período que nós estamos começando, o aumento de umidade, né, chuvas e principalmente questão de umidade com relação ao armazenamento. É importante que se faça um bom armazenamento dos suplementos, porque o sal é higroscópico. Então eu tenho sal mineral na fazenda, eu tenho proteico na fazenda, ou até mesmo ração, que ele retém água. E a partir do momento que ele retém água, ou que ele está mal armazenado, ou seja, que ele está tendo acesso à umidade, eu tenho uma diminuição da vida útil, do tempo útil desse material. Então, como a gente vai ver no próximo slide, a gente está vendo duas situações onde a gente vai ver o empilhamento incorreto dos suplementos, né, que está pegando no chão, pegando umidade, não está adequado,
ele não pode estar muito próximo à parede, é importante que ele esteja colocado a uma distância de pelo menos 20 a 30 centímetros da parede, empilhado corretamente sobre um estrado ou sobre um pallet, como a gente vê na imagem ao lado, né, o empilhamento correto. Outra forma também, nós temos, de certa forma, o armazenamento de produtos a campo. Então, nós temos 2 exemplos aí que o pessoal está usando, uma ideia muito legal, que é os containers que o pessoal coloca, né, cortam eles e fazem tampa e consegue acondicionar a campo, né, e facilita bastante o armazenamento e evita que esse material se molhe e se estrague, ou até mesmo fermente, e isso possa vir a provocar algum distúrbio a nível nos animais. E da mesma forma também nós temos coxos reservatórios, principalmente pensando para animais nas fases de engorda e até mesmo em suplementação intensiva, como a gente vê o caso ali, até mesmo daquele coxo reservatório ali com roda, é móvel, bem prático, que facilita o fornecimento e acondiciona bem, né, o suplemento ou a ração nesse período agora de chuva. Então é importante que se observe essa questão, porque isso tem um custo, né? Se eu tenho a perca do material de um suplemento aí de 1 a 2%, pensando nessa fase nós estamos passando de milho a quase R$100 o saco, que isso tem um impacto muito grande na suplementação, né, no preço final do produto. Então é importante que o produtor se atente a essa questão do bom armazenamento e também de como ele vai ser ofertado a campo, coxo coberto, ou guardado no sistema, como a gente mostrou aí, em container ou até mesmo em tambores, né, barrica com tampa ali, com cinta, que ele possa estar garantindo que esse produto fique seco, Maria Luísa. Legal, Walker. Falamos então um pouquinho sobre o armazenamento dessa suplementação. Você apresentou ideias bem interessantes, né, para armazenar esse suplemento. Continuando no assunto de suplementação, quais são as medidas que devem ser tomadas em relação à boa suplementação? Existe alguma mudança na estratégia da suplementação? Sim, Maria Luísa. Nesse período agora, como eu disse anteriormente, nós estamos saindo de um período que estava extremamente seco, né, de pastagens com baixa, com alto teor de fibra, né, material que secou, lignificado, com baixo teor nutricional, e estamos entrando agora na fase que a gente chama de rebrote dessa pastagem, né? Então, essa fase agora nos leva a rever a estratégia nutricional que está sendo usada, ou a suplementação que ela está sendo usada. Em algumas situações vinha com um teor de proteína maior, ou seja, às vezes um suplemento com maior teor de inclusão de ureia, e agora a gente entra numa redução dessa inclusão de ureia. Então, se eu estava usando um suplemento com 40% de proteína, eu vou passar para de 30%, e aí mais para frente, no meado das chuvas, esse produto pode vir a 25% de proteína, ou seja, reduzindo o teor de ureia, que às vezes está aí com 13%, 14%, para 7%, 8%, e às vezes até, dependendo se tiver maior inclusão de proteína verdadeira, às vezes até menos do que isso. Então, assim, é importante que se observe. Nós vamos entrar no nosso velho e bom slide lá do bolo fecal. Então, o score de fezes é que determina a mudança de estratégia, se é necessário ou não. Então, a gente vai passar a gente vai entrar num período agora, na verdade estamos entrando num período agora em algumas partes aí do estado e até mesmo do país, que esse rebrote, o que acontece? Então eu saio eu saio de um capim que estava seco, né, que estava com baixo teor nutricional, com alto teor de fibra, e vou para um capim mais aquoso, ou seja, com baixa fibra, com maior teor de umidade. Então, a nível ruminal, ou seja, eu tenho uma mudança das bactérias que elas têm que se adaptar, porque elas estavam adaptadas para degradar esse capim seco, e agora elas vão se adaptar para degradar essa massa mais aquosa, vamos dizer. Então, a gente tem, falando de modo grosseiro, a gente tem uma mudança dessas bactérias, né, uma alteração da fauna ruminal, né, da flora ruminal, ou seja, dessas bactérias ruminais, que elas vão ter que ter essa transição,
E isso gera muito que a gente fala o período de bunda suja, do gado fica com a bunda suja porque ele começa a ter uma diarreia, que a gente fala justamente a diarreia da brotação. Quando se usa suplementos aditivados, seja ele com flavomicina ou salinomicina ou virginiamicina, perdão, ou seja, suplementos que têm aditivos, nós minimizamos esse efeito, ou seja, fica muito mais tranquilo, mais suave essa transição dessa mudança, né, dessa readequação da flora ruminal, e com isso o animal não tem o seu desempenho tão afetado, porque de certa forma isso afeta o desempenho do animal, principalmente quando a gente está pensando aí nas fases de recria e de engorda, né? Então tem essa queda de desempenho momentânea, depois as bactérias voltam a se ajustar e aí o animal volta de novo a ter vamos falar, a gente vai observar que o bolo, né, que a massa fecal volta a ficar consistente de novo ou pastosa. Mas é importante observar também a nível de estrutura, a água em volta dos coxos, né? Então drenar a volta dos coxos, como a gente está vendo, né, nas imagens aí, o monitoramento constante para ver se não está perdendo material, se não está molhando, né? Então é importante que se adote essas medidas para que se minimize tanto a perca do produto, a perda de desempenho animal e, lógico, a perca financeira, né? O ônus financeiro, que isso aí vai impactar muito no resultado final da receita, ou seja, do desempenho financeiro da propriedade. Então é importante que se observe isso, voltando lá na questão da água também, até me lembrei agora, Maria Luísa, depois, por favor, coloca lá, nós vamos ver uma imagem posterior que também a água está ligada a suplemento água, se o animal está tendo bom acesso à água, está tendo um bom acesso ao suplemento e vice-versa. E nós vamos ver uma imagem aí que ela até chega a ser um impactante, que mostra ali um animal que teve o óbito por excesso de areia, por excesso de material arenoso dentro do rumen, que deu paralisia e o animal veio a óbito. Então é importante que você observe isso, Maria Luísa, e você, produtor, com relação a essas questões de cobertura de coxo, dreno de coxo, suplementação, se precisa ou não, consulte o seu nutricionista, se precisa ou não mudar a estratégia para que não tenha perca de desempenho dos animais. É impactante mesmo essa imagem, né, que você mostrou. Exato. Tinha me mostrado anteriormente já estava ciente, vou até colocar novamente aí na tela a imagem para vocês darem uma olhada, porque é impactante, mas é importante. Sim, né? É importante ter essa imagem, levar essa informação para quem está assistindo. Sim, medidas simples que fazem a diferença. Isso. E você falou um pouquinho do capim, né? Que o capim está nessa transição, que antes era massa seca. Vamos voltar então um pouquinho e falar de pastagem. Certo. A pastagem nesse período, né? Que mudança que a gente tem daqui em diante? Então, reforçando, né, o que nós dissemos, então justamente nós temos o início da brotação, ou seja, a gente tem novamente a recomposição dessas pastagens em boa parte das propriedades que sofreram com seca. Esse ano também, lembrando que principalmente aqui no Mato Grosso do Sul e no sul do país, nós tivemos geadas fortes, e isso teve um impacto muito grande no estande de pastagem das propriedades. Então é importante que se observe agora também se é necessário a reforma dessas pastagens, ou seja, o restabelecimento das cultivares, né? Então, se for ter que fazer reforma agora, é o momento que às vezes você tem que entrar dessecando, e às vezes não precisa dessecar, mas tem que incorporar essa matéria orgânica que decompôs, porque essas primeiras chuvas também, Maria Luísa, ela vai propiciar a decomposição dessa matéria seca que estava ali no solo, né? Ele apodrece, então nós temos a fermentação desse material, então é importante que se incorpore. Tivemos programas com colegas aqui falando a respeito dessa questão de formação de pastagem e o restabelecimento de novas cultivares em aqueles espaços que ainda tem, né, um sistema radicular, que ainda tem a parte aérea da planta, proporciona a recuperação. Então é importante que se pense em fazer a boa adubação nesse período agora de início de águas. Então a gente tem
para situações de recuperação, consulte o seu agrônomo, consulte o seu consultor nessa parte de pastagem. Nós também aqui da Safrasul temos um corpo técnico, um time que pode estar dando um auxílio para vocês com relação a essa questão de recuperação, de que faça adubação agora na entrada, respeite a lotação dos animais conforme a categoria e não abuse no período das águas agora, para que vocês tenham um banco de massa, para que se faça uma poupança pensando no período das secas que a gente vai ter a partir de março, abril, maio do ano que vem. Mas assim, agora é o momento de fazer poupança, agora é o momento de se pensar nas estratégias de lotação, de pastagem, de readequação, para que a gente não passe o perrengue como foi passado agora nesse ano agora com relação à seca, que a gente viu muita... Eu andei bastante agora aí há 2, 3 meses atrás aí, agora por último também, há uns 15, 20 dias atrás, a gente viu aí o pessoal usando muito feno nas fazendas, justamente porque não teve banco de massa para que esses animais, e também não se respeitou a lotação, para que passe, né, o período de seca num certo conforto, Maria Luísa. Então é importante analisar. Então, recapitulando, reforma de pastagem, começar agora é o momento, né, e nós já estamos aí já com entrega e venda antecipada, a gente já vem há algum tempo fazendo isso, e a recuperação de áreas que proporcionam isso. Então, observar, ajustar a lotação e ajustar a suplementação, pensando agora já nesse início de águas. Muito bom, Walker. Importantíssimo esse tema. Queria te agradecer por participar mais uma vez aqui com a gente. Imagina, eu que novamente agradeço a oportunidade de estar aqui, a gente agradece a oportunidade de estar dando esses toques, né? Foi um bate-papo rápido aqui, mas é importante que se atente a esses detalhes, porque, como eu sempre digo, é nos detalhes que a gente faz a diferença, né? Então, às vezes, o arroz com feijão bem feito, bem temperado, ele tem um resultado muito satisfatório. E a gente está aqui prontamente para atender vocês naquilo que precisar, e dúvidas, sugestões e críticas estamos à disposição. Isso aí. E para você, produtor que está assistindo, eu queria deixar um recado. Caso vocês não tenham percebido ainda, o Café com a Safrasul é um programa cíclico, né? Principalmente agora com o Walker, a gente pode perceber isso, porque desde o início ele tem mostrado esse mesmo gráfico do bolo fecal. A gente comenta, ri bastante sobre esse gráfico, né? Mas é uma demonstração para vocês de que o Café com a Safrasul é cíclico, porque a gente quer acompanhar você, produtor, em todos os períodos do ano, né? Você não precisa parar e pensar, nossa, o que eu faço agora? Como que eu vou fazer meu manejo? Qual que é o momento que a gente está vivendo agora no campo? Porque o Café com a Safrasul está aqui para auxiliar você com isso. Então, compartilhem com a sua rede de contatos, compartilhem com aquele produtor que está ali em dúvida do que fazer, que a gente quer passar todas as dicas para vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida ou tenham interesse em adquirir nossos produtos, podem entrar em contato com um dos números de telefone que estão aí na nossa tela, ficaram na nossa tela durante todo o vídeo. E eu também vou deixar para vocês disponível o nosso site. Lá vocês também podem tirar as dúvidas de vocês, conhecer um pouquinho do nosso portfólio, conhecer a Top SS, que é a nossa semeadeira a lanço, a melhor do mercado, e conhecer as nossas cultivares, né? As cultivares que a gente tem aqui no nosso portfólio. Então, compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo também, deem essa força pra gente, porque a gente tá aqui para auxiliar vocês em todos os períodos do ano, com suplementação, com manejo, com a pastagem ideal para você. Essa é a nossa intenção, melhorar a sua pastagem, melhorar a sua produção, ajudar você, produtor, que está aí acompanhando a gente. Então o café de hoje vai ficando por aqui, mas eu vejo você novamente quarta-feira que vem, 9 horas do horário de Brasília, com a melhor qualidade e também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos. Bom dia.